Eu trouxe alguns aqui de exemplos para explicar o que é uma Bíblia, então nós vamos poder tratar e valorizar um pouquinho sobre essa questão. Mas, ainda antes da introdução aqui da disciplina, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 35, o que nos diz a palavra de Deus? Por gentileza. Mateus capítulo 24, 35. Pode ler. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras Não há onde passar. Ou seja, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está relacionado às palavras da Escritura, na realidade, da Bíblia, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por quê? Quando eu falo Bíblia Sagrada, é o que nós usamos muito Bíblia, mas hoje nós vamos mostrar para todos vocês que, na realidade, é uma coletânea, é uma biblioteca, é uma coleção. A Bíblia é uma coleção de livros que, na composição, dá uma totalidade de 66. Então, relacionado aqui a Mateus já está dizendo, o céu e a terra passarão, olha como é forte e poderoso. Passa céu e passa terra, mas o que está escrito nos 66 livros permanece para sempre, não passa. Em João 1:1, diz-nos assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, e a palavra aqui, na realidade, é Jesus também. Por isso que eu falei na aula passada que nós precisamos, a palavra se apaixonou por nós, né? Então, nós temos que também nos apaixonar pela palavra. Na realidade, nos amou, né? Jesus nos amou, então nós temos que amar também a palavra, o que ele deixou para nós. E quando eu leio Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar, principalmente as palavras de Cristo. Quando lemos João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você tirar aqui o verbo e colocar Jesus, ou colocar a palavra, nós vamos ler como? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quer ver? Leia aí para vocês verem. Aí, se você tirar a palavra agora e colocar, em vez da palavra, colocar Jesus. Aí, na leitura nós dizemos, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Olha que junção que você vai... Quando começarmos a falar de Jesus, então eu começo a entender e a enxergar Jesus antes já de todas as coisas. Nós somos meros mortais para falar de Jesus, porque ele, como palavra, já estava no princípio de todas as coisas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fortalecendo a valorização da palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12, 4, versículo 12, por favor. Qual foi... Eu fiz uma pergunta na semana passada aqui ou não? Eu fiz uma indagação para vocês. Eu cheguei a fazer uma indagação, colocar vocês na parede com alguma coisa. Depois, se eu não fiz, eu vou fazer hoje. A minha pergunta é... Deixa eu chegar mais alunos. Faz. A minha pergunta é... Como podemos... se não entender... Na realidade, deixa eu formatar. Se não entendemos a Bíblia, como podemos obedecer os seus mandamentos e as suas instruções? Se eu não entendo, como eu posso usufruir de tudo que tem aqui? Se eu não entendo, se eu não compreendo. Então, eu quero poder mostrar nesta aula, estou aqui valorizando esses textos sagrados, valorizando as Escrituras sagradas. Eu quero valorizar com cada aluno aqui presente as Escrituras sagradas. Eu quero que vocês valorizem como ela tem que ser valorizada. E, principalmente, se eu não a entendo, pouco a entendo somente para minha salvação, você vai ser salvo. Mas quando você compreende
entende como regra de fé para a prática do seu dia a dia, as coisas mudam e os horizontes também mudam em relação a isso. Tá claro? Então, se eu não entendo, não compreendo, como é que eu consigo viver? Por isso que algumas pessoas conseguem viver, pastor, e outras não, alguns sobrenaturais, porque elas são pouca fé para algo tão glorioso e algo tão grande que as Escrituras. Amém? Bom, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso aqui está relacionado a um diagnóstico. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela depois, em outras oportunidades, nós vamos explicar esse texto, mas nós vamos entender o poder que ela tem de penetrar algo aonde ninguém sabe onde é a divisão entre a alma e o espírito. Não existe nem na própria Bíblia uma explicação aonde é, mas ela diz, eu não sei onde há a divisão entre a alma e o espírito, mas a palavra tem o poder de penetrar aonde há a divisão. Olha o poder das Escrituras, tá claro? E ainda mais ela tem o poder de discernir as intenções do coração. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Se eu não falei na aula passada, eu vou falar para vocês agora. A palavra de Deus você tem que ler de várias formas: falar, ouvir e ler. Falar, ouvir e ler. Ouça a palavra. E principalmente com as tecnologias que tem hoje. Eu ouço o Cid Moreira sempre. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Então isso é bom, porque você vai aprender a meditar e a valorizar. E a ler. Leia a Bíblia diariamente, estude e medite. Medite dia e de noite. Tire tempo para meditação, porque a Bíblia é o livro dos livros, o livro das revelações do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia foi divulgada, a Bíblia como um livro, tá bom? Nós temos que entender dois pontos importantes. A Bíblia como um livro e a Bíblia como uma revelação de Deus, tá bom? Tá bom? Então, como livro, ela tem 66 livros que são subdivididos em Novo e Velho, mas ela, como livro, ela entrou no livro dos recordes, no Guinness Book, que é o livro dos recordes, na página 190, de 1995, como o livro mais vendido. E aí, ainda hoje, ela continua sendo o mais vendido. Hoje, a estimativa pela Sociedade Bíblica do Brasil é que tenha vendido em torno de 3,9 bilhões de exemplares em todo o planeta Terra. Sabe o que é isso? Quase 4 bilhões de exemplares. Se hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões, 4 bilhões é a metade da população. Isso é muito sério. A Bíblia vende muito. Agora eu preciso fazer... Então, nossa, vamos agora levantar a bandeira. Nós temos... Não, calma, mas ao mesmo tempo ela não é a mais lida. Não é o livro mais lido. Ela é o mais vendido. O livro tá? Então, quando eu falo... E ela foi publicada para mais de 2 bilhões também. Foi traduzido para 2 bilhões e 500 milhões de idiomas. Então, foi muito traduzida. 2 bilhões de traduções é muita coisa. Então, ela até aqui no Brasil, até os índios têm Bíblia. Então, uma Bíblia, mas o que é importante? Não é só o livro dos recordes é o Guinness Book. Então, ele é o livro mais vendido, né? Mas ele humildemente, como best-seller, né? Ele é o livro mais... Ele reconhece que ele é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia, né? Então, a Bíblia, eu quero poder nessa noite, nessa aula,
poder falar uma coisa para vocês. Isso mostra realmente que a Bíblia é um livro bem superior aos demais. Por quê? Porque não é humano, ele é divino. E quando o humano tem o Espírito Santo para entender o que está escrito nele, aí muda as coisas. Porque a humanidade hoje trocaram a Bíblia, que é um dos mais vendidos, entre os tops mais vendidos, trocaram por alguns livros, como, por exemplo, o Livro Vermelho, Harry Potter, trocaram a leitura pelo Senhor dos Anéis, trocaram a leitura da Bíblia por Paulo Coelho, o Alquimista, entre os mais vendidos, trocaram pelo Código da Vinci, que é entre os mais vendidos. Olha o que é que o mundo está lendo. Trocaram pela saga do Crepúsculo. Quem pensa enriquece. Olha o pensamento da sociedade que nós estamos hoje. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. O Diário de Anna Franklin. Olha o que o pessoal está lendo. E assim sucessivamente. Mas independente que esses livros estão dentro dos mais vendidos, é o que a sociedade está lendo, nós temos que entender que é o que está gerando cultura. É o que está gerando cultura. Desde a mitologia, dos contos, das fadas, dos vampiros e tantas outras coisas, e tantas outras coisas, e tantas outras. Aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que nós não estamos sendo fiéis da nossa leitura, do nosso devocional diário das Escrituras. Então, a minha cultura bíblica, a minha cultura, ela depende daquilo que eu leio. E todo o meu aprendizado está relacionado àquilo que eu estou lendo. Eu fiz a pergunta aqui no início, dizendo exatamente isso. Se eu não entendo as Escrituras, como é que eu vou? Se eu não entendo, e nem entendo, nem compreendo, como é que eu vou praticar? Então eu vou acreditar no que falam. Eu vou ser repetidor. Eu não tenho conhecimento. Por isso que gera hoje existe tanta heresias espalhadas pelo mundo. Ninguém sabe, às vezes, quem está certo. Eu posso fazer uma pergunta? Para encerrar aqui, esse negócio aqui se tivessem destruído a Bíblia, o que seria do mundo hoje? Stop, my friend. O que seria do mundo hoje sem a Bíblia? Sim. Certo. Eu queria algo mais bíblico. Sim. Se você... Princípio. Pode falar. Sim. Se não existisse Bíblia, existiria Éden? Se não existisse Bíblia, existiria criação? Não. Se não existisse algo para narrar, para contar, se não existisse ela. Mas o fato dela existir até hoje não era porque o Criador tinha propósito que isso chegasse até nós? Será se a Bíblia já não estava dentro dos anais da escrita, já no planejamento de Deus, e o próprio Deus já fazia com que os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, falassem a Bíblia para os seus filhos e os seus netos, contando as histórias, até que chegasse o momento que essas histórias fossem escritas em argilas, em pedras, em paus, em madeiras e tantas outras coisas, até chegar em papiro e chegar até nós em formato de escritura. Deus já transmitia, a Bíblia já existia antes do físico, porque a Bíblia são histórias contadas do que já passou, e Deus fez questão que essas histórias fossem catalogadas em 66 livros. Então, automaticamente, quando eu faço essa pergunta, se a Bíblia se eles tivessem destruído, que era o propósito, e foi o propósito, em várias épocas quiseram acabar, porque eles, aonde tem a Bíblia, há uma mudança no povo, cultural, por causa principalmente da lei moral. Eu não preciso, baseado no que vocês comentaram, eu não preciso que ninguém diga para mim, não mate, porque eu já tenho o Espírito Santo e a lei moral dentro de mim. Não roube, eu não preciso da lei para dizer isso para mim. Não faça mal, porque eu já tenho isso dentro de mim, a lei moral.
eu tenho isso dentro de mim em não praticar maldade. Isso já está dentro de nós em relação às Escrituras. Então, automaticamente, quando eu faço essa pergunta, se tivesse destruído a Bíblia, esse conhecimento do Éden, se não existisse, é isso que teria chegado até nós? Como seria isso? Como seria isso se o escrito não tivesse chegado até nós? Se as Escrituras, se o Antigo Testamento não tivesse chegado até nós? Se os livros, se a lei não tivesse sido escrita? Se a lei não tivesse sido escrita, como seria os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sem os conhecimentos da origem da civilização, da origem do mundo, da criação, das dúvidas, da igreja primitiva? O que seria do mundo? Eu queria uma resposta. Obrigado, doutor. Não, verdade. É que você tinha comentado na outra, lembra? Então eu posso agora. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Então, a Bíblia não caiu simplesmente do céu. Por isso que você precisa queimar no seu coração um fogo, um amor muito grande. Precisa existir um despertamento para que você ame as letras sagradas. Elas vão mudar a sua vida, tá bom? Inclusive, dando continuidade aqui nesse assunto introdutório, quero ler um texto com vocês de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, 14 e 17, por favor. Segundo, por favor. Segundo Timóteo. 3, 14 a 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 a 17. Eu vou ler aqui, tá? Versículo 3, 14, 15, 16 e 17. Posso ler? Diz-nos assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a palavra de Deus, todos os 66 livros inspirados por Deus. Todos. Desde o que fala... agora, essa questão aqui de toda a Escritura, quando eu falo estou falando dos 66 livros da Bíblia, independente que ele está falando de um acidente, desde que ele esteja falando de Moisés acontecendo uma fatalidade, como no caso de Faraó, o exército que ficaram afogados no mar, tá? No mar. Deixa eu até marcar aqui. No mar. Vou colocar aqui. Eu quero que vocês depois vejam se o mar... Eu quero saber se o mar... Vocês têm uma pendência comigo, eu vou... 4 pontos, tá? Eu quero saber quantas vezes ele cantou, tá bom? Por isso que eu pedi para ler os 4 evangelhos. E eu trouxe aqui, por exemplo, para indicar a vocês os 4 evangelhos. Nunca leia um evangelho só. Eu estou sendo claro com vocês? Foi assim que eu errei muito na vida, lendo um evangelho só e o outro completava a história. Aí eu via alguém pregando e dizia, ele pregou algo a mais do que eu não tinha lido, e falou, esse rapaz está pregando heresia. Não, é eu que não li o que ele leu. E ele tem, ao ponto, por exemplo, aqui no final, tem, por exemplo, depois eu trouxe para vocês verem, aqui tem as passagens que, por exemplo, que tem em João e que não tem em Mateus. Que tem em Mateus, que tem em Mateus, que tem em Marcos, que tem em Lucas, que tem nos 4, a mesma passagem. E a passagem que só tem um evangelho. A passagem que tem 2, a passagem que tem 3, e a passagem que tem nos 4. Por que tem nos 4? Nós vamos aprender mais na frente, mas então isso aqui é muito importante. Então, essa leitura com essa visão faz com que você não erre, porque existem detalhes da crucificação, e que eu vou mostrar no decorrer das aulas, que você inicia
num livro e o outro livro faz um complemento que você fala assim, meu Deus do céu, então eu preciso dos 4, você precisa dos 4, porque não existe 4 evangelhos. É um evangelho narrado para 4 povos diferentes. Então, na realidade, é um evangelho só. Então, você vai ler, posso dizer assim, 4 visões diferentes do mesmo evangelho. Só prega heresia se quiser, gente. Então, por preguiça. Nós ainda estamos lendo as Escrituras, né? Estamos lendo, não estamos? Então, agora você vai ler, quando for ler evangelho, vai ter que ler agora 4. Se for ler uma passagem, você vai e vai ver o que é que diz o outro, se diz da mesma forma. Por isso que o professor de vocês pediu uma liçãozinha. Leiam os 4. Vou deixar, porque já estou soltando outra. Já, e a outra eu quero... não, aqui na realidade é os 4 evangelhos na versão King James, tá bom? É os 4 evangelhos na questão King James, na versão King James comentado. Então eu leio muito nesses 4 evangelhos aqui. É muito bom. A versão é boa e ainda tem comentário. A editora é Aba, tá bom? Aba Press. Depois eu mando no grupo também para vocês, tá bom? Mas é sensacional. O que eu ia soltar outro para vocês é o seguinte, eu não esqueço o que eu peço. É igual quem me deve, tá? Eu não esqueço quem me deve. Joga aí direto, não, tô brincando. É porque meu sobrinho pegou, fez um negócio para mim, aí fez aqui, levou uns 3 meses. Eu falei, meu filho, e aqueles R$30 que faltou? Eu pensei que ele ia ficar para mim, rapaz, tu é esperto, né? Eu quero saber se o mar é vermelho ou não. Eu quero saber qual é a cor do mar vermelho. Tá bom? Não, tipo assim, para a próxima. Porque eu já queria hoje aqui o outro. Mas aí o que é que acontece? Quem já estudou o outro, se não falar aqui, fale no grupo. Pode narrar lá no grupo. A minha visão é isso sobre os evangelhos. Mas eu não quero que vocês tenham pressa. Não existe pressa, não existe uma capacitação fast food. Isso não é fast food. Aladim, você clica aqui, você já vira um teólogo, já aprende tudo. Não. Tenha paciência, pega os 4, leia a história dos 4, tá bom? Aí eu quero que analise o que cada um falou sobre o cantar do galo. Tá? Eu não quero saber o que era, eu quero saber no cantar. Quantas vezes ele cantou em cada evangelho. Entendeu? Quantas vezes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu posso mandar uma colinha para vocês daqui. Estudou, né? Então tá bom. Não, vocês pegam e marcam todos no próprio texto e vão lá, tem tudo certinho, é muito bacana. Tá bom? Então permaneça naquilo que você aprendeu. O que é que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo. Quem senta para aprender é diferente. Sente, você pode perguntar, tem dúvida, nós discutimos. Se eu não souber, eu vou lá e estudo, porque isso aqui é uma outra realidade, é muita informação, né? Ninguém sabe de tudo. Bom, 2 Timóteo capítulo 3, não, eu já li toda a Escritura, né? Vocês já ouviram algumas frases, vocês já ouviram algumas personalidades falarem sobre a Bíblia em pleno século XXI? É raro, né? Alguém falar, mas eu vou falar para vocês de algumas notáveis pessoas, como, por exemplo, que falaram algumas frases durante a história que reconheciam o valor das Sagradas Escrituras aonde ela estivesse. Por mais que hoje, nos Estados Unidos, no Brasil, tiraram ela das escolas, do plenário, de tudo. É como se a Bíblia os livros fossem uma ameaça para a sociedade. Mas tem um homem que disse assim, que hoje você não vê: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem vem da parte do Salvador, do mundo, que é transmitido através deste livro sagrado. Sabe quem falou isso? Abraham Lincoln. Uma frase notória. É impossível governar bem o mundo sem a Bíblia. George Washington.
Nesse período, nessa época, os Estados Unidos podemos dizer assim, era quase 90% da população cristã. Todo mundo era cristão. Os Estados Unidos mandavam missionários para o mundo inteiro, meu pastor. Então, todo mundo tinha influência, sabe? Todo mundo, onde tinha um cristão, os Estados Unidos mandava para todo mundo. Hoje inverteu. Hoje nós é que mandamos para os Estados Unidos. Nós nem tanto mais, né? Depois, quem está mandando mais é a África do que outros países, do que nós mesmos. Mas estamos mandando para lá. Eles mandavam para cá, esfriou lá o país hoje acho que está com 70% só de cristãos, e são mistos. Uns acreditam que existe sangue, outros acreditam que não existe sangue, outros acreditam que o sangue não tem mais poder, outros aí são 70% da cristandade que acreditam em um Cristo que não é mais o mesmo Cristo. Então é muito diferente logo do princípio. Então a Bíblia, quando você coloca ela no centro de tudo, ela passa a ser a diferença na sua vida. Eu lembro da frase de um pensador que disse: quando você coloca a Bíblia embaixo, marque aí, que isso aqui é para me lembrar só quando eu estou dando aula de Bíblia mesmo. É quando você coloca a Bíblia aí embaixo, ela se torna o alicerce. Quando você coloca ela no meio, ela se torna o coração. E quando você coloca ela em cima, ela passa a ser a coroa. Embaixo, alicerce. No meio, coração. Em cima, a coroa. Ou seja, priorize as Escrituras Sagradas na sua vida em tudo. Então, comece a fluir daquilo que ela tem. Tá bom? A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence quantos lhe opõem. Quem falou isso? Napoleão Bonaparte. Qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, deve-se tão só ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe lia todos os dias para mim um trecho da Bíblia, e cada dia fazia-me decorar uma parte dessa leitura. John Hooks. Através disso, eu comecei a fazer, gente, isso. Sabe o que eu comecei a fazer? Ler todo dia, ler para os meus filhos, contar história para os meus filhos. E eu comecei a um momento, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu era tão ruim, que o mais ruim era mais ruim do que, sei lá, quem... Tão ruim, não sei dizer. Entender. Eu não conseguia entender. Eu disse: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento nas tuas Escrituras. Aí Deus começou a falar comigo: leia por partes, leia por versículos, entenda aquele quadradinho, parte por parte, texto por texto. E eu comecei a fazer isso ao ponto que teve uma época que eu comecei a escrever a Bíblia. E depois de, escrever para mim poder lembrar para mim, porque eu achei, só Deus, se eu conseguir aprender, irmão, olha aqui, eu só tenho doutor aqui, só vai virar doutor. Se eu conseguir aprender, vocês acharem que é difícil, está aqui o professor de vocês. Eu não estou falando, não, porque há 30 anos atrás, eu não achava que eu conseguiria entender um livro sequer da Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. Mas, quando técnicas vieram para mim, por exemplo, eu comecei a entender melhor. Eu comecei a escrever. Eu escrevia de joelho, não estou pedindo para você fazer, não, tá? É um particular meu. Eu fiz isso, porque era um propósito meu com Deus. Porque eu lia um texto e eu escrevia o texto, aí depois eu olhava para o texto e dizia assim: eu li o texto e não consigo entender o que eu mesmo estava escrevendo. Aí eu olhava e dizia: meu Deus, um dia que o Senhor me der sabedoria para entender um texto desse, eu vou ensinar outras pessoas como eu a entender as Escrituras. Tá bom? Então, se você achar que é difícil, só tenha paciência. Mas tem que existir uma renúncia. Esse é um livro que precisa de amor. É uma relação de amor e amor. Amor e amor. Amor e amor. O que é que você quer? Bíblia. O que é que você quer? Bíblia. Livro sagrado. O que é que você quer? Livro. O que é que você quer? Livro. O que você quer? Livro. O que é que você quer? Bíblia. O que é que você quer? Deuteronômio. O que é que você quer? Coríntios. O que é que você quer? Entendeu? É uma relação disso. O que é que você quer mais? Isso. Aí você vai ver que quando você subir no púlpito, você não vai ficar falando asneira. Se der 1 hora, fala. Se der 2 horas, fala. Se der 3 horas, fala. Se der 4 horas, fala. Tá bom? Se der 5 horas, fala. Se você der horário e você desmaiar lá na frente, porque esgotou tudo. Ah, meu Deus. Olha só, há mais indícios seguros
de autenticidade na Bíblia do que qualquer história profana. Isaac Newton. Immanuel Kant, olha o que ele falou. A existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício da raça humana que ela já experimentou. Todo esforço para depreciá-la é crime contra a humanidade. Immanuel Kant. Lembra a pergunta que eu fiz para vocês anteriormente? Se a Bíblia não... Se eles tivessem destruído a Bíblia, qual foi a pergunta que eu fiz para vocês anteriormente e coloquei para todos vocês? Se eu não entendo, e eu vou escrever um livro sobre isso, tá? Compre, se puder. Pelo menos para ajudar o professor. Não vai ser tão ruim, não. E é sério, viu? Se eu não entendo as escrituras, como é que eu vou obedecer às práticas? Por isso está todo mundo sendo enganado por tudo, meu pastor. Porque aí nós gostamos de ser enganado. E o que é que eu gosto de ver quando você está sentado aí? Porque você disse, não quero mais ser enganado. Eu não estou dizendo que estou enganado, estou falando pelos falsos profetas, pelos falsos líderes, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores, que tiram da verdade aquilo que não é verdade, ensinam como verdade, sendo mentira. Como é que eu vou saber identificar uma mentira se eu nem conheço e a tua palavra é a verdade? Olha só, Bíblia Sagrada. Bom, na introdução, sabe o que a Rainha Vitória falou? Olha o que a Rainha Vitória falou. Tão grande é a minha veneração pela Bíblia que, quanto mais cedo os meus filhos começarem a lê-la, tanto mais confiado espero que eles serão cidadãos úteis da pátria e membros respeitáveis da sociedade. Há muitos anos que adoto o costume de ler a Bíblia uma vez por ano. Não, na realidade não foi a Rainha Vitória, não. Quem falou isso aqui foi John Adams. A Rainha Vitória falou, este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra. Agora olha aqui para mim. É importantíssimo você gravar na sua leitura da Bíblia qual é o primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. Abrir a Bíblia, por exemplo, você tem Bíblia, aí Bíblia é esse negócio aqui ainda, de papel, isso aqui. Estou falando que acho que daqui a alguns anos não vai existir mais. Não, vai, mas sei lá, não sei como é que vai acontecer, mas abriu ela aí. Está escrito o que na primeira página? Quem é que Bíblia Sagrada? Thompson. Isso é a melhor Bíblia que você possa imaginar. Para quem sabe, você tem que fazer um curso para entender essa Bíblia, viu? Sabia? Depois eu explico. É porque ela é a melhor Bíblia de referências que existe, Dr. Thompson. Então, ele escrevia a Bíblia, ele escrevia e marcava. Deixa eu dar um exemplo. Isso aí é um bom exemplo. Tá vendo aquela... Sabe por que surgiu essa Bíblia de estudo? Porque esse pastor, Thompson, ele escrevia tudo, marcava tudo, registrava tudo e fazia conexões, pastor, conexões. Aí, automaticamente, pegaram a própria Bíblia dele era uma Bíblia de referências com tudo relacionado à salvação. Tudo estava lá. Aí pegaram a Bíblia e fizeram que, deixa eu pegar a Bíblia, vamos organizar, desde o primeiro assunto até o último, é uma Bíblia de referências de todos os assuntos, ao ponto que você vai nela, quem estuda, quem conhece essa Bíblia, desculpe eu falar assim para você, porque isso aí tem que fazer um curso literalmente, quando eu falo curso, porque todas as pessoas que eu conheci, até hoje na minha vida, não sabem usar. É poderosa, porque ela é a melhor ferramenta para você preparar sermões, porque ela já vem pronta com as referências, ela vai do início ao fim, tudo para estudo, para você preparar sermões, é a melhor, e dentro daquilo que eu estou propondo aqui de leitura da Bíblia, essa Bíblia, Thompson, surgiu exatamente por causa de um leitor da Bíblia que marcava tudo. Para que hoje você tivesse isso, ele teve que ter essa dedicação e outras pessoas vão fazer isso para que outras pessoas tenham esse acesso, para ter facilidade na compreensão e no estudo das Escrituras. Essa é uma, entendeu? Essa é sensacional. Bíblia de estudo Thompson. É ótimo. Quem é o outro aí? Qual é a versão dela? Qual é a versão? Vê a versão é Almeida, corrigida, é fiel. Shed. Essa daí é Shed? Não, essa é Shed? É Shed? É? Tá. É a Shed feminina. Tá. Desculpa, porque eu bati o olho aqui, eu também não enxergo de longe, não.
A Shed, qual é a sua? Vê só para mim. Ler, eu quero só que vocês tenham o hábito de ler de olhar a primeira página, que estou fazendo um exercício aqui que nós não fazemos. Faz. Revista corrigida. Boa. Boa. O senhor é calvinista? Aí é a Bíblia calvinista. Ele está bonzinho nessa Bíblia aí, viu? É bom ter uma Bíblia sensacional. Deixa eu ver. Essa aí é a queridinha. Entre essa e essa aqui é uma guerra nas duas doutrinas. Você e esse aqui, nós vamos discutir esse assunto. É uma guerra Jesus Cristo. Mas eu vou deixar vocês essa tradução, essa é a queridinha, essa é a pequenininha, né? Muito bom. Ótimo. Mas eu quero só ver elas agora. Deixa eu só ver aqui. Aqui tu tem a pentecostal, tem outra tradução por aí? Outra? Ótimo. Nova Almeida? Ótimo. Agora, eu quero que vocês abram no sumário, por favor. No sumário tem todos os livros do Novo Testamento e todos os... A Bíblia, olha, irmão, pode procurar. A Bíblia é o livro de todos os séculos, para todos os povos, de todas as idades. Acharam? Quantos de vocês já leram o sumário da Bíblia? Então, a partir de hoje, é regra de estudantes da Bíblia estudar o sumário. Lê o sumário. Lê o Antigo e lê o Novo Testamento. Como é que você vai fazer? Tire um horário do dia para ler o sumário. Fazendo isso daqui, ó. Está com o seu aí? Acompanhe. No final deste curso, você vai ver o que vai acontecer com a sua mente. Bom, me acompanhe. Você lê assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquia. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Esse exercício, João. Aí, essa musiquinha ajuda muito, tá? Então, vamos achar ela para depois eu vou colocar ela no grupo para vocês. Por que ela é importante? Por que vai ser importante? Você vai estar recitando para você. Se quiser recitar no espelho, faça. O que é que eu faço com vocês como professor? Eu pego o que eu sofri a minha vida inteira para aprender, sabe? Eu sofri aprendendo o que não aprendia e depois as técnicas que aprendi para aprender mais rápido. Então, vocês estão aqui, automaticamente, eu tenho uma obrigação de dizer, siga esse caminho que é mais fácil do que o que você está seguindo. Entendeu? Então, tire um período e faça a leitura. Daqui a pouco, quando disserem para vocês, Timóteo? Timóteo. Tito, 1º e 2º Macabeus. Não tem, desculpa, a verdade. Vocês estão bom, apócrifos. Eita, muito bom. Tá claro? Então, para esse exercício vai melhorar muito você, porque você vai recitar para você. Tenha como prioridade ler a Bíblia e saber muito importante. Se você saber os 66 livros da Bíblia é importantíssimo. Até o final dessa aula, tente decorar. Decore, tá bom? Decore. Ao ponto, deixa eu ver aqui. Quem é maestro aqui? Não tem? Da música? O senhor? Eu servo. Então, o senhor pode vir aqui na frente, pega a minha Bíblia aqui e faz um coral em 2 minutos com esse povo. Tá com a tua aí? Coral? É um coral. Vamos lá. Vamos lá. É junto, né? Nós vamos cantar. Não, é o senhor que manda. Eu já passei para tu. De Gênesis, é um coral dos... E até Apocalipse. A introdução, isso. O pessoal aí. Não, mas não é só tu, não. Tu tem que fazer eles cantar, né? 1, 2, 3, todo mundo. Todo mundo? É. Não, peraí ainda não, agora eu vou te ajudar então. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Levanta aí, gente. Fica de pé rapidinho aí. 2 minutos aí. Rapidinho. Sua Bíblia na mão. Vamos lá. Aí eu te auxilio. Ó, olhem para mim aqui nos meus olhos. Aqui, ok. Ó, quando eu disser, vamos lá. 1, 2, 3. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recitar ela. Tudo bem?
Só que nós vamos, dessa vez, vamos recitar conforme está lá. Tudo bem? Está todo mundo aí? Eu vou começar, aí tu dá continuidade. Certo? Bom, com voz forte. Beleza? Vem cá. Vem cá. Isso. Ok, gente? No 3, nós começamos, tá? 1, 2, 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Eclesiastes, Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Uma salva de palmas. Poder sentar. Obrigado. Tá vendo como é sério? Até eu errei. Pensa que é brincadeira isso aí? Isso pode mudar a tua vida em relação às Escrituras. Introdução sobre o termo bibliologia na apostila, por favor. Esse termo, o termo bibliologia, o que significa e o que vem a ser, tá? O que vem a ser, o que significa bibliologia. Um momentinho só. A apostila, por bondade, gente. Tem muita. Na minha terra diz assim, tem um pessoal na minha terra que diz assim, ó, tem muita gente enganada com as coisas. Tem que existir devoção. Introdução aqui do termo, tá? Bibliologia. Bom, bibliologia significa o estudo das escrituras. O termo bibliologia vem da palavra grega biblos, tá? Nome que os gregos davam a uma folha de papiro e era o nome pela qual eram conhecidas as folhas produzidas no Egito e era utilizado para a escrita. Essas folhas eram feitas de hastes, do papiro, uma planta que era comumente cultivada no Egito. A planta papiro tinha várias utilidades para os egípcios, além de também ela ser considerada sagrada. Eu trouxe aqui, por exemplo, um papiro para vocês, tá? E eu quero que depois vocês olhem, eu vou aqui, a forma que era feito, a forma que era comercializado, colocado no sol, cortado, os especialistas que precisava ter, a planta aquática, como era cortado, às vezes dava 5 metros de altura um papiro, a especialidade de quem tinha que cortar, a especialidade de quem tinha que pintar. Antes de pintar um papiro, tinha que pintar pedras, tinha que pintar em tábuas, antes de usar um papiro, senão você perdia todo um trabalho técnico. Olha isso daqui, depois venham ver, eu quero que vocês toquem, não tem problema não. Ó, não, eu preciso fazer isso para vocês verem, se entenderem como o negócio. Olha a diferença, pega aí. Aí para a tecnologia, obrigado, pastor, ótimo. Para você ver que, porque nós vamos falar sobre papiro, que daí surgiu isso para poder daí vir o pergaminho, que o pergaminho já era de pele de animais curtido, gerava mais tempo, o pergaminho já era uma qualidade maior que se usa até hoje, se usava e poderia corrigir, né? E gerava mais. Eles precisavam de algo que, quando escrevesse, gerasse mais tempo, né? Guardasse. Imagina, eu trouxe aqui os 66, gerasse mais tempo. Imagina uma biblioteca como a de Alexandria, para guardar todos os papiros, as bibliotecas virtuais que são hoje. O papiro, isso que está passando pela mão de vocês, um desse daí era chamado Biblion. Como era o nome grego? Biblos. O nome grego é Biblos. Um desses, Biblos, que os gregos davam a esse papel aí, ó, a esse pequeno
papel. Isso era o biblos, era o papiro, essa produção que os egípcios produziam em massa papiro. Agora eu vou mostrar, agora aonde eles nasciam, o lindo é que Deus faz assim. Faz, por exemplo, no Egito antigo, nas beiras do rio Nilo, nascia as civilizações antigas, usaram aquela tecnologia que tinham para aquela época para desenvolver o papel de antigamente, que era esse daí, né? Que era o papiro. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Um desse era chamado, tem que falar o grego, os biblos. Mais um desse, mais um desse, mais um desse, mais um desse. Aqui nós tínhamos, aqui nós tínhamos, os 5 primeiros rolos, por exemplo, do Pentateuco. Aqui já são 5 primeiros livros, um exemplo, né? Quando eu junto todos os rolos juntos, os rolos de pergaminho, aqui eu tenho a biblioteca, que é a primeira vez que inclusive aqui tem a primeira vez, tem um homem maravilhoso aqui, deixa eu ver aqui, primeiro homem a utilizar, deixa eu pegar ele aqui, peraí. O primeiro homem a utilizar a palavra Bíblia foi, deixa eu ver, cadê ele aqui? Eu tinha colocado uma. Tá aí? Como é o nome dele? João. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez, cerca do ano 400, depois de Cristo, por João Crisóstomo, conhecido como pregador de Constantinopla, e ele tinha um apelido, Boca de Ouro. Vocês imaginam um homem naquela época que tinha esses rolos estudando, analisando detalhes por detalhes na escuridão, na noite, no dia, meditando. Agora, olha só, não tinha luz durante o dia, meditando de dia e de noite com o candeeirozinho embarcando. Ele não tinha esses originais aqui, mas ele tinha João Crisóstomo ele não tinha os pergaminhos, ele tinha já as escritas, os papéis, os rolos, os livros. E daí ele falou assim, não, esse monte de coisa aqui, vamos dar um nome único. Essa coletânea, vamos dar o nome de Bíblia, que é uma coleção de pequenos livros que formam uma biblioteca de livros divinos. Então esse homem aqui era o Boca de Ouro. Ele pregava e convencia a multidão. Por onde ele passava, pelo avivamento gerado pela pregação da palavra, se hoje tem pregadores que são considerados como príncipe dos pregadores, esse, nessa época, ele era considerado o Boca de Ouro naquilo que ele pregava nas Escrituras. Imagina você e eu sermos conhecidos como Boca de Ouro. Quando ali abre as Escrituras, é Bíblia. Quando abre as Escrituras, é Bíblia. Quando abre a boca para falar, só tem Bíblia na boca, só tem Escritura, não Bíblia não. Na realidade foi ele que falou Bíblia. Só ele tem as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Agora nós valorizamos muito, às vezes, o que está escrito, Bíblia, e a própria Bíblia não está dentro da Bíblia, que a Bíblia é uma coletânea. Nós valorizamos muito a palavra Bíblia, mas esquecemos que esse nome Bíblia foi colocado. São Sagradas Escrituras, livro de Deus, Sagradas Escrituras, Boca de Ouro. Como é o nome do homem? Que Deus levante nessa igreja homens como João Crisóstomo, que preguem as Escrituras. Não fale de nada, não fale de mim, de eu, do A, de B, as Escrituras, porque é as Escrituras que geram fé. É as Escrituras que salvam, são as Escrituras sagradas que libertam, é as Escrituras que fazem germinar fé no coração das pessoas, é as Escrituras. Então, fale ela, porque você pode ser quem você quiser, é as Escrituras que fazem a diferença. E daí surgiu o termo de Bíblia, surgiu o termo bibliologia, né? Que é o estudo das Escrituras, como, por exemplo, bibliografia, que é o conjunto de obras utilizado para apoio de trabalhos escolares e também acadêmicos, né? O termo biblioteca também veio de Bíblia. Olha só como é sério o negócio. E também, qual é o último que tem aí? Bibliófilo. Por que você não pede para Deus para ser um bibliófilo? O que é um bibliófilo? É um biblicista, né?
Exatamente. Um bibliófilo é um amante de livros, em outras palavras, é aquele que cultiva livros e coleciona. Ama as escrituras. Quer dinheiro? Não, livro. Já falei aqui de novo. Quer comida? Livro. Eu quero... Não, livros. Dai-me livros. Me acorrente ao lado de livros. Me deixe dormir ao lado de livros. Me deixe preso ao lado de livros. Paulo. Olha, pode fazer tudo, mas traz os livros. Entendeu? Me apaixone por livros e pelos livros sagrados. Não importa, me deixe com a Bíblia na mão para que eu possa ser voz em algum momento, aonde eu estiver. Me deixe preso com ele, com a Bíblia sagrada. Então, nós precisamos exatamente disso. Então, em geral, o bibliófilo possui em sua casa uma grande biblioteca, fruto de sua paixão, amor desesperador por livros. Imagina uma geração dessa como a nossa hoje, meu amigo, que ninguém gosta de livro. Por isso que eu fiz questão de fazer aquilo que eu fiz. Faço só a primeira vez, tem aí sobre essa questão aqui da doação. Por quê? Quem lê um livro, a mente nunca mais é a mesma. Quando você entende, você consegue entender. Eu falei para vocês uma coisa na aula passada, é o seguinte: quem entende as Escrituras, eu fiz a pergunta hoje de novo, você vai dizer assim, olha o que eu estou falando para vocês. Eu não tenho medo de dizer para vocês, eu sei o que falo, eu estou há 27 anos sentado em pé em todo quanto é lugar, dando aulas para pessoas. Eu sei o que é transformar vidas de pessoas através das Escrituras. Eu só ensino e Deus é que faz através do conhecimento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o conhecimento ele é libertador, ele é transformador. Aquilo que você achava que era, não é aquilo que é, você é. E aí você vai estudando, você vai, meu Deus do céu, como eu não sabia de nada, como eu não sei, como eu ainda não sei. Aí você vai entender, quando estudarmos Cristologia, você vai dizer, como eu não conhecia Cristo, quando estudarmos Deus, você vai entender como só a minha regra de fé não era suficiente. Quando você estudar anjos, você vai entender por que anjos não têm asa. Ai, meu Deus do céu, outro segredinho, né? Entendeu? Ou por que anjos... Calma, mas põe aí também já, deixa eu colocar aqui também. Eu estou colocando anjos. Entendeu por que anjos não têm asa? E também eu falei sobre por que o Mar Vermelho não é Mar Vermelho. Que qual é o Mar Vermelho?